Beleza, o mais importante que eu espero que vocês tenham entendido nessa revisão bem rápida que a gente vai fazer aqui, dessa primeira parte, então, como eu já adiantei para vocês, é que a gente sai aqui do físico, né, de como as coisas ocorrem lá na física, que é comprimento de onda. A luz, ela é entendida fisicamente como de duas maneiras, partículas ou comprimento de onda, né? Então a gente sai disso aqui, que não dá para representar isso aqui no nosso cérebro, e nem computacionalmente, e aí cria-se o que a gente chama de espaços de cores. Espaços de cores baseados aqui na nossa anatomia também, né, cerebral, onde a gente tem SML. Os caras aproveitaram isso aqui e criaram o que a gente chama lá de RGB, tá certo? Então a gente poderia trabalhar no espectro, mas é complicado fazer isso, e aí, para facilitar o trabalho, o que a gente cria são três bases, né? R, G e B, e a partir delas a gente consegue, a partir de uma combinação linear delas, a gente consegue ir para o espectro. Eu falei também agora há pouco ainda do XYZ, que é uma transformação linear do RGB, na verdade, né? Então, se eu tiver RGB, consigo ir para XYZ por multiplicação por matriz, e eu também consigo sair fazer o contrário. Se eu tiver XYZ para lá e de lá vir para cá, né? Multiplicando pela inversa, obviamente. O espaço da época é o HSV, ou também chamado de HSI. Ele é um pouco mais intuitivo do que isso. Nesse espaço, na verdade, a gente quebra, né, a cor em três coisas. Uma dessas coisas é que cor é, né, que é o rio. O outro é quanto de cor tem, quanto daquela cor tem. Veja, se eu colocar o saturation em zero, eu vou estar tirando a cor, tirando tudo daquela cor. Mesmo que eu tenha a cor, que eu determine um rio sendo vermelho, por exemplo, se eu colocar o saturation em zero, eu vou estar removendo cor. E o value, que é o quão aquela cor, naquele determinado ponto, o quanto de iluminação eu tenho naquele ponto. Na verdade é isso. Então, se o value for zero, vai ser preto, né? Se o vale for 1, é o mais brilhante possível, mas não adianta nada o vale ser 1 se o saturation da cor, a quantidade de cor, estiver em zero, né? Na verdade, dá para a gente meio pensar que eles são um pouquinho parecidos, mas não é, né? Veja, se isso aqui tiver em 0 ou em 1, é diferente do que esse aqui está em 0 e 1. Esse aqui em 0 e 1 vai indicar a abstinência da cor determinada, né? Esse aqui não, esse aqui vai indicar o quanto aquela região está iluminada. Então, esses dois aqui eu acho que são mais importantes. Se você tiver rio e iluminação, muitos trabalhos conseguem ser feitos só com essas duas coisas aqui, tá? Existe uma maneira aí que o pessoal define na literatura de você sair dos espaços que usa essas três bases aqui, o XYZ ou o RGB, e ir para o, veja que isso é não linear, né? E ir para o HSV, tá? Fazendo uma divisão aí por R mais G mais B, não sei o que, mas quando vocês forem trabalhar com processamento de imagem, se alguém precisar trabalhar nesse espaço de cor aqui no HSV ou no HSI, né, dá uma olhada nisso depois. Então, eu acho que o mais importante dessa primeira aula, eu acho que foi isso, né? Existem os sistemas complementares, onde você trabalha no oposto disso. Aí, nesse caso aqui, você entende que você está subtraindo cor, né? Então, se eu adicionar verde mais azul, que é oceano, eu vou estar eliminando vermelho. Adicionando magenta, eu elimino verde, o amarelo eu elimino azul. Se eu tiver o máximo dos três, eu teria o preto. Mas a gente não consegue esse preto puro, né, que a gente chama. Por conta de... a gente não consegue reproduzir isso em se tratando de uma impressora, né? Ok? E esse aqui é um sistema para impressão, tipicamente. Impressão, a gente tem um papel branco e quer imprimir as coisas, a gente sai do branco e chega no preto. É o contrário de um sistema de computador que a gente sai do preto e vai chegar no branco, né, para todas as três. Tá? Então, eu acho que o mais importante é isso. Talvez você não venha utilizar o CMY, mas só para saber que ele existe também. Do primeiro slide. O segundo, que é a parte de imagens.
Eu acho que o mais importante é saber como é que se dá, né? Como é que ocorre o processo de formação de imagem e entender que a imagem é um retângulo, né? Um arranjo retangular. É isso, na verdade, é uma matriz, no final das contas, né? Um arranjo retangular de valores. E esses valores, eu posso até empilhar, né? Se eu tenho RGB, por exemplo, eu vou ter três matrizes, né? O pessoal de computação gráfica aí vai mais além disso, eles têm o que se chama de um frame buffer, né? Trabalha usando, na maioria das vezes, esse frame buffer, mas isso para a gente aqui não é muito relevante. O relevante é que a gente está com uma estrutura em memória, é uma matriz 3D na memória, onde você tem, quando a gente pensar em termos de pixels, né? Realmente, você tem 8 bits, né? Para uma determinada cor, se você quiser manter três cores, trabalhar em colorido, você tem que manter três estruturas dessas, né? E trabalhar com as três. Porque na maioria das vezes aqui em visão, a gente, pessoal, mesmo porque antigamente não se tinha tanto poder de processamento, ou fazia uma média das três cores e aí produzia uma imagem, né, monocromática e trabalhava com essa imagem, ou usava uma só dessas três bandas aí, do R, do G e do B, né? Se estiver trabalhando em RGB, ok? Mas o importante é isso, a gente tem uma estrutura em memória, que é uma matriz, e que cada pixel dessa matriz está representando uma posiçãozinha pequenininha lá da cena, né? Cujo processo de amostragem pegou de lá as informações de iluminação e de cor e jogou nessa imagem de alguma maneira, por algum processo de captação. Isso ocorre no nosso cérebro também. Esse processo já está bem definido, eu acho que todo mundo já viu isso desde lá da graduação, só para lembrar que existem, né, formatos aí de armazenamento e de para transmissão, para etc. Uns são diferentes dos outros. O ideal é que a gente trabalhe sempre no máximo de resolução possível, mas para algumas aplicações isso não é possível às vezes. Hoje em dia a coisa já está mudando de figura, porque a gente já tem plaquinhas aí como por exemplo a Xavier, né, que é da NVIDIA, que já permite processar muito bem, mesmo se você não tiver um processador dedicado para isso. A placa ela se transformou num computador, na verdade, né, específico para processamento de imagem. Mas assim, esse formato ainda são utilizados e vão ser utilizados. Antigamente a gente tinha que criar, a gente não sabia, esses formatos eram todos proprietários, né? E aí a gente tinha que sair descobrindo no braço onde é que estava lá. Você tem um cabeçalho, né, no arquivo, tem não sei o quê. A gente tinha que sair, nós criávamos as nossas próprias bibliotecas para leitura, isso que eu quero dizer. Hoje em dia você já tem isso tudo pronto na internet, é só driver para ler, GIF, pronto, já aparece aí tudo isso. Mas só para dizer que existe, né? Esses formatos aí de armazenamento, etc. Eu acho que o mais importante daqui, então, é esse entendimento de como é que é formada, né, a imagem que a gente está capturando, no nosso caso, usando uma câmera. Então, o que interessa para a gente é que o valor que está aqui, ele é correspondente à interação, ao valor, né, que ocorreu através de uma interação da luz com esses objetos aqui na cena. A gente vai querer fazer o contrário aqui, né? Sair da imagem e chegar na cena. Normalmente é isso que se pretende fazer em visão computacional. Sair do 2D, né, que está aqui, e chegar no 3D, né, que seria determinar, por exemplo, as formas desses objetos aqui, ó, a partir da imagem. Tá? A partir de uma imagem só, dá para fazer isso. Mas é ambíguo e às vezes não é tão trivial assim, né? A gente entender isso, mas dá para fazer, ok? Se a gente tiver controle. Lembrar que tem imagens de profundidade também, que a gente chama, né? E aí, nessa aula, vocês viram aí a parte dos parâmetros ópticos, né? Tipo de lente, distância focal, campo de vista. Então, acho que esse formalismo geométrico aí do que é uma imagem, do processo de formação, né? É importante. Principalmente essa parte aqui onde se fala de lente, que isso aqui vai ser usado na última
no último vídeo, né, que vocês viram, para entender bem o processo de radiometria. Mas isso aqui é a ótica básica lá do ensino médio. Eu acho que vocês não tiveram muito problema não entendendo isso aqui, né? Tá? Isso aqui vai ser usado depois, mais à frente, por isso que foi colocado aqui antes. Ok? Isso aqui basicamente é a equação fundamental lá da ótica, né? 1 sobre z' mais grandão, né? Mais 1 sobre z' pequeno igual a 1 sobre f. Acho que todo mundo tinha visto, já viu isso, não? Antigamente a gente tinha um vestibular, né? Hoje em dia é o Enem. No Enem, isso aqui deve cair em algum Enem. Os tipos de projeção, que é a perspectiva, né? E ortográfica, que eu acho que isso aqui está mais detalhado no slide seguinte, né? Que a gente passa a ver agora. É esse? Não, esse é o último, desculpem. Amostragem. O importante desse slide aqui, aqui tem a parte de Fourier também, que é importante, que eu acho que é uma coisa que talvez, assim, do meu ponto de vista, quando a gente começa a complicar, eu gosto já de não tentar complicar tanto. Mas tem algumas operações que, se você trabalhar no domínio da frequência, algumas aplicações, né, você consegue melhores resultados. Okay? Então, é por isso mais que a gente coloca que existe, a gente não vai cobrar isso aqui é só uma ideia para vocês, se alguém for trabalhar com isso no futuro, que existe essa parte aí de você tem como trabalhar no domínio da frequência também, é isso que a gente quer dizer, né? E o pessoal que vem das engenharias está mais do que acostumado com isso, talvez o pessoal que vem da computação tenha alguma dificuldade de assimilação dessa parte de transformada de Fourier, né? Mas não é nada do outro mundo não, só para saber que você, ao invés de trabalhar no domínio espacial, você está trabalhando no domínio da frequência, ok? Não confundir aqui com frequência de uma imagem, por exemplo, quando a gente fala frequências dos pixels, né? Aí a gente está querendo dizer quantos pixels de uma determinada cor que eu tenho naquela imagem. Aí isso é outra coisa, ok? Aqui a gente está falando em frequência espacial. O quanto a informação espacial varia de acordo dentro da imagem, é isso que a gente está querendo dizer. Se variar muito, você tem frequência alta. Se variar pouco, você tem frequência baixa. Tá? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Tá? Então, acho que o mais importante daqui é essa parte geométrica, que ela foi melhor formalizada, o modelo de perspectiva aí, e lembrando que a gente usa esse modelo de pinhole, né? Normalmente a gente não vai sair desse modelo aqui, em visão computacional, a menos que você tenha, a menos para entender o modelo de radiometria que vem na próxima aula, a gente fica com esse modelo ideal aqui. Em alguns casos, você pode usar projeção ortográfica também, né? Se você tiver um telescópio, por exemplo, provavelmente você vai trabalhar com um modelo de projeção ortográfica. Não faz sentido você usar o modelo radial, né? Ou perspectivo. Mas que a gente tem uma no meio das duas aí, entre ortográfico e perspectiva, a gente tem a perspectiva fraca, que a gente chama, né? Que, na verdade, você pode entender quando os pontos estão longe de você e você tem um Z que é médio, né? Que é bem grande, né? Essa distância Z de você até o início, até o primeiro ou último ponto, ela não é tão diferente. Aí nessa hora você pode pegar um Z médio lá na cena, né? Ver qual é o ponto médio da cena e trabalhar com aquele Z sempre. Veja que legal isso. Com isso eu jogo a coordenada Z fora, né? Aí muitos cálculos ficam facilitados. A gente vai ver aplicações disso mais à frente, mas veja, aí continua com a projeção perspectiva, mas ela é uma perspectiva fraca, porque a gente só está, na verdade, com as duas dimensões lá, o x e o y, né? Terceira dimensão, você tem o z, não é jogar o z fora, você fica com aquele z médio, né? Aqui não, aqui você literalmente tira o z da jogada. Aí a gente viu também as equações de perspectiva normalmente utilizadas. Só um parêntese. Por isso Diga. que a gente vê modelo tirando foto, né? A câmera é bem longe, né?
para Isso. tirar a perspectiva e não danificar o rosto do modelo, né? Eu sempre tinha curiosidade de saber por que a câmera ficava tão longe e usava o zoom do que botar a câmera perto da cara da pessoa, porque aumentava a perspectiva e deformava a cara do modelo, né? Isso, exatamente. Legal. Você deforma muito menos, né? Aí nessa hora você está com uma aplicação que está usando a propriedade do modelo de perspectiva fraca, né? Okay? É bem legal isso. Tem umas equaçõezinhas por detrás, mas não é muito difícil entender não, né? A questão é você entender que você está ali com a média, né? A diferença entre a face do cara, o nariz aqui e o ouvido, em distância, Z, ela é tão pequenininha em relação à distância que você está da câmera, né? Que você pode considerar um Z médio para isso. Né? Com isso, as deformações diminuem também, né? Bem legal. Valeu, Alex. Sim, aí a gente tem... Se a gente trabalhar aqui, tem que lembrar que a gente tem são equações não lineares aqui, né? Tá? Então, a gente que gosta de multiplicação matricial, já fica meio... Mas o que se faz normalmente, você pode trabalhar só com o fx ou fy e fazer a divisão depois de alguma conta que você tiver. Então, deixa a divisão para depois. Como você tem z nos dois, né? Não tem problema fazer isso, tá? E o pessoal de computação gráfica faz isso. Aliás, o pipeline de visualização em computação gráfica, ele primeiro trabalha com fx, com fy, depois é que ele faz a divisão. E aí dá para usar matrizes para fazer essa multiplicação, né? Você fica parecido com esse modelo aqui, com o modelo ortográfico, né? Mas com a matriz ortográfica, você fazendo a divisão depois, ok? E aqui a ideia da perspectiva fraca, né, que eu acabei de falar. A gente até dá uma ideia aqui, se Z for menor, se a diferença entre os dois pontos for menor do que Z', né, que é a distância média dividido por 20, então você pode aplicar esse modelo tranquilamente, né? Dá para facilitar alguns trabalhos. Refração não é o caso, e aí sim, o que é uma imagem, né? Formas de representar uma imagem, que não existe só o formato raster, né, que a gente está acostumado, mas existe também o vetorial, e aí tem, se vocês forem dar como resultado uma forma 3D para alguma aplicação, provavelmente vocês vão trabalhar com SVG, por exemplo. SVG permite você representar em imagens, né? Representar cenas, objetos, etc., em formato vetorial também, né? Não só em formato raster. É para vocês saberem que existe, mas nós, 99% dos casos é aqui, né? Uma matriz, e aí a gente entra naquela questão da amostragem, que tem as 3 quantizações, 3 variações aí que a gente tem que aproximar, né? Na verdade, tem que quantizar ou amostrar, digamos assim. Passar um pouquinho por Fourier, então, novamente, só a gente coloca isso porque faz parte e é bom que vocês saibam que existe, certo? Uma coisa legal daqui do Fourier é isso aqui, ó. Uma convolução no domínio do espaço, se eu pegar esses dois, né? Convolução entre, a gente pode dizer que é entre duas imagens, f e g, duas funções f e g. Se eu pegar essas duas funções e calcular as transformadas de Fourier de ambas, lá no domínio da frequência, que é onde elas vão passar a estar representadas, essa convolução passa a ser uma multiplicação. Multiplicação simples, né? Então, de repente, se valer a pena transformar, e hoje em dia você tem aí o que eles chamam de DFT, né? Tem a FFT também. Se pegar a FFT, por exemplo, que pode ser feito de maneira rápida, você evitaria de ficar passando filtros, né, na imagem. Passar filtro, principalmente se o diâmetro do filtro for grande, a gente vai ver depois direitinho como se faz uma filtragem, né?
mas se o diâmetro for grande, vai ser uma operação meio trabalhosa. Se a gente for lá para o domínio da frequência, dá para, só com uma multiplicação, trabalharia lá e voltaria, né? E às vezes algumas coisas você consegue também representar melhor no domínio da frequência, você consegue extrair features, né? Usar os coeficientes da transformada, por exemplo, como características, ao invés de entrar com a imagem direto numa rede neural, por exemplo, você calcula a transformada e pega os coeficientes e entra com esses coeficientes. Esses coeficientes, às vezes, eles têm mais informação, né? Não é que tem mais informação, ele perdeu informação, mas ele tem informação mais adequada para determinados tipos de aplicações. E alguns tipos são, por exemplo, quando você trabalha com contornos. Se eu trabalho com contornos, nessa hora, a frequência no contorno, perto do contorno, ela varia, né, bastante. E aí, nessa hora, talvez valha a pena você trabalhar com o Fourier. Então, só para vocês saberem que existe, a gente deu uma passada, não vou cobrar isso aqui em prova nem nada. A gente viu o problema de aliasing, né? Que, na verdade, ocorre devido, no nosso caso aqui, como a gente está tratando de amostragem, de criar uma imagem a partir do que está na cena, esse problema de aliasing vai ocorrer quando a gente está a uma distância que a gente não consegue mais capturar a informação da cena na frequência adequada que a gente quer, né? Aí vai ocorrer algum aliasing, né? E a gente até colocou uma abstração mais à frente, né, quando a gente já vai aí para o sistema de aquisição mesmo, sobre essa parte do aliasing, né? Isso aqui, ó. Não sei se vocês entenderam isso. Imagina que isso aqui é a quantidade de informação que eu tenho lá na imagem, lá na cena, desculpem, né? E isso aqui é o meu frame grabber. O frame grabber vai ser sempre o mesmo para todos isso aqui. Você veja que aqui a gente tem muito mais informação para pegar do que aqui, né? Aqui eu só tenho 5 linhas para pegar. Então, esse meu frame grabber aqui, que tem 5, acho que são 12, né? Que tem 12 colunas, 5 colunas aqui, né? 5 arestas, digamos assim, 5 informações. Essas 5 informações eu consigo captar tranquilamente, aqui com esses 3, sem problema nenhum, né? Elas dá para a gente entender perfeitamente. Aqui também, ó, quando eu aumento, né, a quantidade de linhas lá para 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, eu tenho 12 aqui, né? Aqui eu tenho 6. Mesmo assim, eu ainda consigo, sempre de 2 em 2 no mínimo, né? Veja que está pulando 2 aqui. Pegar aquela informação. Aqui, em algum momento, talvez eu vou pular até 3. Mas eu sempre tenho alguns vazios aqui no meio, né? Daqui para frente, aqui eu já tenho 7, né? Quando eu tenho 7 e o meu frame grabber ele tem 12, daqui para frente eu já vou começar a ter problemas, né? De fato, uma hora que vai pular 2, mas ainda assim é porque aqui não está tão grande, mas se eu tivesse essas linhas, né, maiores, já poderia ter problema, né? Então a aliasing é isso. Aqui a gente já vê isso claramente, ó. O que está sendo amostrado, ó, aqui já teve 3 seguidos, né? Aqui tinha 2, 2, 3. Então, isso é o que a gente chama, isso em aquisição, é o que a gente chama de aliasing. Porque o seu frame grabber ele não tem resolução, ele não tem frequência suficiente, né, para captar o que está a frequência lá da cena. Na cena ocorre, quando ocorrer até aqui, tudo bem. Daqui para frente a gente já vai ter problema, pode ter problema. Isso ocorre não só aqui em visão, mas em computação gráfica também, quando você quer renderizar uma cena, que você, um tabuleiro de xadrez, por exemplo, que ele vai lá, você quer colocar ele lá bem longe de você, e você não tem resolução suficiente para colocar os quadradinhos todos, né? Você vai ter que dar um jeito, ou cobre 2 quadrados, que é o que está acontecendo aqui, ó, tá? Só que bem que aqui a gente está pensando ao contrário. Então, assim, essa teoria toda aí de Fourier, e lá, inclusive, isso é demonstrado, né, através de, tem uma demonstração para esse teorema da amostragem aqui, né, que a frequência de amostragem tem que ser, no mínimo, 2 vezes, né, a frequência que você quer capturar. É um mínimo que você quer capturar. Se você quer esse mínimo, você tem que fazer a sua frequência, no mínimo, 2 vezes maior do que isso, né?
Isso dá para ver visualmente aqui. A partir de, quando a gente passa da metade, você já começa a ter problema. Eu espero que vocês tenham entendido isso de uma maneira prática. Ninguém espera que vocês vão entender aquelas equações todas que estão por detrás disso, mas se alguém precisar algum dia, estão aí as equações. E aí, aqui a gente passa para estimar erros de aquisição. Toda imagem tem erros, né? Se você tira duas imagens seguidas da mesma cena, as condições de iluminação mudam. E aí a tua câmera, quanto menos ela mudar, significa que melhor ela é, né? Mas toda câmera, ela muda. E o que isso aqui nos permite, essas duas coisas, é você estimar erro de aquisição. Um é o erro módulo, né? Você consegue, aí através de calcular o desvio padrão, você faria uma amostragem, né, ao longo, sei lá, captura 100 imagens, pega esse pixel, o pixel 00, por exemplo, na 100 imagens e vê a variação dele, que é exatamente isso que está aqui, né? Ok? Esse sigma de J. Se for igual a 0, significa que você não tem erro, né? Se for maior do que 0, você tem um erro aí. Se você fazer isso para todos os pixels da sua imagem, você consegue estimar o erro aí, dá até para fazer uma média depois né, para todos eles e ver qual é o erro das suas imagens. Então eu gostaria que, isso aqui é um dos trabalhos que vocês vão fazer, estimasse esse erro, né? Calculasse o desvio padrão. Acho que vocês entenderam, né? Pega a imagem, pega 100 imagens, né? Um videozinho com 100 imagens, a mesma posição em todas essas imagens, vai calcular qual é o erro dessa, a diferença de valor, na verdade, né? Tá? Para isso, aplica aí os conhecimentos de estatística que vocês têm, que nesse caso aqui é só o cálculo da variância, né? Ok? Existe uma outra medida aí, para você também estimar o quanto a sua imagem, uns pixels depende dos outros. Aí, nesse caso, é covariância, né? Sim? Aquele de várias imagens do trabalho, adquire várias imagens da mesma cena. Exato. A mesma câmera. Da mesma cena. Você coloca a câmera parada, pega 100 imagens. A mesma câmera. Exato, mesma câmera. Ok? Senão não faz sentido você calcular isso aqui. Tá. É isso que a gente está dizendo. Com isso aqui, você consegue saber o quão boa é a sua câmera. Se ela apresentar uma variância alta, provavelmente não é bom você comprar aquela câmera, né? Ok? Se ela for uma pode câmera degradar excelente, em função do tempo? Também, né? Se ela, às vezes, pode variar em função do tempo também. Mas aí tem umas câmeras que têm os ajustes, né? Que são automáticos. Ok? O ideal é que você tenha, que na hora de fazer esse teste aqui, você tire esse ajuste da câmera, né? Entendeu, né? Tem câmera que ela já vem com um ajuste de brilho automático. E aí, quando nesse espaço você está pegando 100 frames aí, ela pode estar ajustando. Aí, claro que vai dar erro, né? Se ela está auto-ajustando. Então, é bom desligar esse ajuste dela, colocar ela parada. Se você não mudar as condições de iluminação, se você tem azar que o sol não entrar na frente de uma nuvem, né? Na hora que você estiver fora de casa, né? Mas o ideal é fazer isso interno, né? Mas aí você vai ver que mesmo interno, a lâmpada fluorescente, ela causa erro também, né? Ok? Você vai ver que vai dar erro. Então, a ideia aqui é isso. Exatamente a mesma imagem, a câmera na mesma posição, mesma imagem, sem esse ajuste automático de iluminação, pegar essas 100 imagens e aí fazer esse desvio padrão para cada pixel ao longo das 100 imagens. Depois você pode fazer uma média disso também ao longo da imagem, né, para ver qual é o erro médio, o erro máximo, o erro mínimo, sei lá. Ok? Então, o que a gente vai pedir para vocês aqui é que vocês plotem, né? No caso, a gente nem está pedindo para a imagem inteira, isso aqui seria um plot 3D, né, se fosse para a imagem inteira, mas apenas para uma linha. Pega a linha central da imagem, por exemplo, e aí, para cada pixel de cada uma das imagens dessa linha central, de todas elas, né,
façam esse cálculo aí, né? Qual é o menor, o Mi mais V, qual é a média, né? Qual é a variância, aí pega a média menos a variância e a média mais a variância, que aí vocês têm uma ideia realmente do erro de cada posição, né? Provavelmente vai ser um gráfico meio parecido com isso aqui, né? Não sei. Deverá ser. Okay? Então isso aqui são maneiras de você entender melhor o quanto a câmera de vocês é boa ou não. Ok? Existe até outra maneira aí, alternativa, né? Usar SNR para representar isso. A correlação já é o quanto os valores eles estão acoplados com os valores vizinhos. Existe o que a gente chama de crosstalk lá em engenharia elétrica, né? Processamento de sinais, na verdade, entre sensores. Na verdade, quando você tem um sensor, é uma placa, né? Com um monte de fiozinho saído dessa placa. E esses fiozinhos é que vão pegar aí os valores de RGB. E tem interferência entre um e outro, né? E aí a covariância serve para medir o quanto essa interferência está provocando realmente mudança nos valores vizinhos. Então, existe uma fórmula para calcular ela. Vocês vão encontrar essa fórmula melhor no livro do Truco, que é o Introductory Techniques for Computer Vision. Pode pegar a fórmula de lá e implementar ela diretamente aí no MATLAB, ou no caso vocês vão implementar o OpenCV, né? Desculpa. E aí calcular a covariância. Talvez até já existe alguma função pronta aí na literatura para isso. Só pegar essa função e implementar ela. Ok? Já que eu falei de OpenCV, né? Todo mundo já está com o OpenCV instalado nos computadores? Bora instalar o OpenCV, tá certo? Vocês vão trabalhar com ele. Quem não tem ainda, instalar. Isso aqui é só um exemplo de como é que ficaria esse gráfico. Aqui está errado. Normalmente aqui nessa regiãozinha ele subiria um pouquinho. Se isso aqui é o 0,0, né? E aí à medida que... Quer dizer, isso aqui seria para um ponto. À medida que você afasta desse ponto, a ideia é que você não tenha mais crosstalk. Mas se isso aqui, se ele ficar alto, né? Muitos pixels longe daqui, é sinal que você tem crosstalk. O seu sensor não é muito legal. Isso aqui são maneiras só de medir, né? Eu acho que eu entrei aqui ainda na aula, né? Falei de parâmetros extrínsecos e intrínsecos. Não cheguei a falar de parâmetros intrínsecos, não. Isso aqui, então, eu vou passar depois para vocês, o trabalho prático. Isso foi a amostragem. E na outra, que é a radiometria, que é essa última que sobrou aqui. O que é mais importante é a equação fundamental da radiometria. Que aí a gente passa por ângulo sólido, não sei o que, tem umas definições. Eu acho que todo mundo entendeu o que é ângulo sólido, né? Tranquilo? É um ângulo, é uma medida de ângulo, só que numa calota esférica, né? Numa esfera. Quer dizer, quando a gente está com radiano, com ângulo, a gente está em 1D, né? É uma medida... E aí, imagina agora que você tem isso para duas dimensões, em 2D. Então, em 2D, isso aqui é simplesmente pegar a área, né, da calota e dividir pelo raio ao quadrado, pelo valor do raio ao quadrado. Isso é o conceito de ângulo sólido, só isso. Obviamente, se essa esfera, esse círculo, aliás, aqui na calota, essa parte da calota não tiver exatamente na superfície esférica, como é o caso aqui, por exemplo, ela está inclinada, aí você tem que multiplicar pelo cosseno para poder fazer ele ficar exatamente perpendicular ao raio, né? Que aí você tem que estar perpendicular para você poder calcular o ângulo sólido. Se não tiver, aí entra esse cosseno aqui, ó, para poder deixar ele reto, né? Ele perpendicular. Isso vai ocorrer tanto em superfícies quanto na imagem também, né? Isso pode ocorrer lá na imagem também, se você... Normalmente, por que a gente trabalha com ângulo sólido? Porque quando o feixe de luz sai, ele não sai numa direção de um raio. Ele sai na direção, ele é um cone, né, na verdade. E aí, por isso que quando você vai para trabalhar com pequenas quantidades de luz,
quantidades infinitesimais, né, que a gente diz, mesmo assim a gente tem que considerar isso como sendo um cone, né, quando a gente for trabalhar com D é derivada, né, parciais, nesse caso, certo? Então a gente precisa do conceito de ângulo sólido. E a gente viu que o ângulo sólido ele é usado, né, e mais essas outras definições são usadas aqui para a gente entender o que acontece com a irradiância, né, da imagem. Irradiância é o que chega na imagem, né? A gente está querendo entender a quantidade de luz que está chegando na imagem. Se ela é aquilo que saiu lá da cena ou se ela está deturpada. Como a gente tem um sistema de lentes aqui, essa quantidade de luz que sai da cena e chega lá no ponto P na imagem, ela está deturpada. Ela sofreu aqui uma perda, né, devido à lente. Se eu tiver um sistema de lentes, eu tenho esse problema. Todo sistema de lente, então toda a câmera que vocês vão utilizar, seja no seu laptop, seja uma câmera profissional, aí ela vai ter esse problema aqui, né? E o que a gente chega à conclusão, está tudo demonstrado aqui, eu acho que eu explico lá direitinho, é que isso é o que sai do ponto P na cena, e isso aqui, quer dizer, isso aqui é o que chega lá na imagem, desculpa, é o Pzinho, né? Ele é proporcional ao cosseno à quarta, né? Eu tenho aqui um cosseno à quarta do ângulo, e aí eu tenho aqui um D sobre F também ao quadrado para multiplicar isso tudo. Então, assim, o que essa equação aqui nos diz é que se eu me afastar, se é proporcional ao cosseno, é a quarta, não é tanto assim a influência, mas tem bastante influência ainda, né? Significa que se eu me afastar desse ponto aqui, do ponto central da imagem, a minha imagem vai estar com a iluminação diminuída. É isso que isso aqui está nos dizendo, né? E aí, a maioria das câmeras já vem, hoje em dia, com isso aqui corrigido, mas quando você pega o raw data, né, que a gente fala, ele vem sem essa correção. E às vezes aqui para a gente é importante você trabalhar com a imagem raw, sem essas correções aí feitas automaticamente, né? Ok? Repare, isso aqui não é correção geométrica, isso aqui é correção radiométrica. Eu estou dizendo que a iluminação desse ponto P aqui, é isso que está dizendo essa equação para mim. Ela é menor do que a iluminação aqui no centro. Ok? Então, antes de eu começar a... Em algumas câmeras isso dá uma... Ela realmente fica preta nos quatro cantinhos. Isso é visto assim de uma forma mais absurda. Mas a maioria das câmeras hoje são pós-modernas, né, que a gente diz, elas tratam já, elas pelo menos minimizam esse problema. Mas mesmo assim ainda tem, tá? Devido a isso aqui, né? Devido a esse processo geométrico aí da lente dela, etc., está causando isso. Então você tem diferença de iluminação do centro para a borda da imagem. E aí isso dá para corrigir. Obviamente, se você calibrar, né? Se você chegar e, pô, quanto deveria ser a luz aqui? Quanto é que está a luz aqui? E aí muda, quanto deveria ser aqui? Dá para você determinar aí esses parâmetros aqui, né? E fazer essa correção, ok? Antes de entrar em algum outro processo, né? Na prática, isso aqui mais ou menos já é feito para algumas câmeras, mas tem outros que isso não é feito. Então, eu acho que é importante também vocês entenderem isso. Seria uma correção antes da gente começar a trabalhar, né? Antes do processo de visão em si funcionar, né? Ok? Eu acho que basicamente é isso. A gente revisou aqui perspectiva e, né, inclusive com as matrizes. Pronto. Eu acho que com isso a gente mais ou menos fez um resumo do que foram essas 4 aulas. Vou interromper a gravação.